Olá, eu sou Mara Bernardes, sou educadora financeira e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje estou muito feliz porque reencontro um grande profissional e grande amigo, João Oliva. João, sempre muito bom te ver. Muito bom vê-lo também. É uma alegria, da mesma forma, estar aqui. Eu sei que você tem aí a sua trajetória de preparar estas entrevistas, né, para a TV Relacionamento. Esse é um canal que motiva muito, né, as pessoas a procurarem saber um pouco mais de cada um dos entrevistados. E é uma oportunidade conteúdo mesmo. É um conteúdo. Perfeito. Então, dentro do que nós conversamos, né, veja, nós estamos dentro de um processo em que os profissionais da área tecnológica, ou seja, os engenheiros, os agrônomos, os tecnólogos e o técnico de segurança do trabalho, né, todos nós vamos participar de um processo eleitoral. Só que esse é inovador, né? Esse é inovador, exatamente isso que eu queria também aqui deixar bastante evidenciado. Esse processo inovador, que é o processo online pela internet, pela primeira vez, você que é engenheiro. Verdade, a gente sempre foi lá no dia para votar. Exatamente. Você enfrentou fila e às vezes as pessoas não votavam porque ficava longe do seu local de trabalho, da sua residência. Agora não. Os profissionais terão o direito do voto na palma da mão. É desta forma que eu tenho chamado a conscientização, né, dos colegas registrados no CREA São Paulo, né, e também de todo o Brasil, que não deixem de votar, porque é histórico. Pela primeira vez, o nosso sistema tem 90 anos. Puxa vida. 90 anos. E um detalhe importante, né, que eu me orgulho muito, é que ao longo desses últimos anos, eu vou colocar como 10 anos, mas só para a gente ter aí um espaço temporal aí. Ao longo desses últimos 10 anos, eu lutei muito para que nós tivéssemos o voto pela internet, né, o voto na palma da mão do profissional. E principalmente a gente que mora em grandes cidades, tem trânsito, tem um monte de coisa, reuniões, né, João? É muito difícil. difícil. Você tem justo naquele dia que você poderia ir votar, ser chamado para uma reunião importante corporativa, né? Também. Então, Isso mesmo. Aí você tem, sei lá, 5 minutos lá que você consegue. Exatamente. Agora, nós somos um conceito de tecnologia. E nós demoramos bastante. Alguns outros conselhos saíram na nossa frente. Da minha mulher, psicóloga, Vivian. Já votou online, né? Já há bastante tempo. E outros conselhos também já mudaram, né? Mas existia uma certa, por parte de dirigentes, né, que não queriam abrir o processo, né? Então, eu diria o seguinte, eu me considero o pai do voto pela internet no estado de São Paulo. Okay. Porque eu trabalhei em todos os âmbitos administrativos e até no judiciário, porque eu mostrei ao juiz, né, que o juiz federal que cuidava do processo, porque nós somos, o nosso sistema é uma autarquia federal. Okay. Então, numa das eleições em que eu participei, né, nós somos 300 mil profissionais e tinham 300 urnas. Impossível aquela urna, né, como nós sabemos, as urnas de papel, de pano, né, antigas, sim, né, e tanto as eletrônicas também, acomodavam 500 no máximo, né? Então o juiz falou, mas de fato não tem cabimento, né? Bom, mas nós não conseguimos naquele momento reverter, e agora sim. Então aquilo que eu sonhei de algum tempo atrás, hoje é a realidade. E por que eu novamente venho me apresentar aos profissionais neste momento, né? Isso, mesmo aqueles que já te conhecem de longa data, né? Mesmo os que conhecem de longa data. Eu vejo o CREA São Paulo, ele tem uma estrutura, né, uma estrutura de inspetorias, né, nas suas diversas cidades do estado de São Paulo. Né? São Paulo tem 648 municípios. Né? E
nosso conselho é uma autarquia federal. Nós temos um poder delegado do Estado de atuar tanto na fiscalização das atividades do profissional como das atividades das empresas. Então nós exercemos um papel muito importante. Então eu que vivenciei desde algum tempo nas atividades de conselheiro, de dirigente de associação, né, de presidente de associação, participei de alguns processos, falei, esta é a minha vez enquanto aquele que trabalhou para que esse momento viesse a ser uma realidade. Né? Eu tenho um histórico profissional já de bastante tempo. Né? Eu iniciei minha carreira profissional em telecomunicações, em ferrovia, né? Depois como auxiliar técnico. Depois estudei, me formei em técnico em eletrotécnica, depois fiz engenharia. E iniciei a minha carreira profissional efetivamente na Telesp, né? Junto com você também, que trabalhou na Telesp. Né? E de lá para cá, criei a Associação dos Engenheiros da Telesp. Isso, a EPE, né? Então eu tenho já esse DNA, essa veia associativa, e foi muito importante no momento em que nós colaborativa, né? Colaborativa, exatamente. Incentiva, né? Com a participação das pessoas. Então, Kendi, eu estou trazendo aqui de primeira mão para você. Este material é um material em que eu trago, né, um pouco da minha história profissional, vamos assim dizer, o meu currículo profissional e associativo. Depois eu trago também o meu plano de gestão. Que é muito importante. Muito importante. É um compromisso enquanto candidato a presidente, né, para que os nossos colegas, todos que vão ter o poder de decidir e de escolher os candidatos, né, eu trago aqui um programa de trabalho, né, calcado em 4 eixos de trabalho de gestão, sabe? Onde eu falo sobre a gestão propriamente dita, né, que é muito importante. O CREA tem uma estrutura já organizada, né, e o presidente imprime, né, o seu ritmo de gestão. Exato. Mas é uma autarquia, é como se fosse uma agência, né, sim, que fiscaliza o exercício das atividades profissionais. Então, ela tem um dever de ofício de cumprir todo o seu legado, e também toda uma legislação profissional que vem do Conselho Federal, né? Conselho Federal e as leis federais também, né? E as leis federais. Então, o primeiro eixo aqui que eu falo sobre a gestão são 6 propostas, né? Falo um pouquinho sobre os prédios, sobre inovação e modernização, compliance e governança. Quem faz a fiscalização dos conselhos é o Tribunal de Contas da União. Então, nós temos que ter uma sintonia muito forte com o TCU. Tá? Depois eu falo sobre as comissões temáticas de eficiência da gestão. Nós temos que parametrizar, né, os trabalhos que são feitos de fiscalização, que é o ponto principal do conselho. João, eu te parabenizo porque você sempre foi também pela parte assim de antecipação, né? Evitar que as coisas aconteçam, né? Fazer um trabalho trabalho preventivo. Né? É importante. Muito importante. Bom, depois dentro desse eixo eu falo sobre ações parlamentares e de energia renovável, né? Porque hoje está na pauta de qualquer gestor, né? O gestor que tem sua responsabilidade um conjunto, né, de providências de atuação, de manter os próprios municipais, os próprios estaduais e os próprios que compõem o conselho, né? Sim. Nós temos sim que fazer com que os maiores insumos que nós temos hoje dentro da gestão, os insumos de água, né, de luz, certo? E também do lixo. Então, esses 3 itens eu estou abordando aqui, né? E esses 3 itens geram energias renováveis, né? Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo eu falo com o profissional e com as empresas, que são 9 propostas em que eu falo das anuidades, que nós podemos sim trabalhar. Veja, o CREA São Paulo é o CREA mais rico do estado, né? Então, nós podemos sim trabalhar na redução, encontrar caminhos de reduzir a anuidade, né? Trabalhar para que benefícios sobre a RT possam
chegar às associações novamente. Não sei se você se recorda, nós tivemos uma atuação no Instituto de Engenharia, exatamente, na divisão de telecomunicações e outros trabalhos que nós fizemos lá. O Instituto de Engenharia tinha um repasse de 10% da RT quando a gente fazia a rotação. Ok. Esse repasse, num dado momento, ele foi suspenso, né? E o trabalho do presidente do CREA, né, é sim interagir fortemente com o Tribunal de Contas da União e com o CONFER para que a gente possa fazer com que este repasse ajuda as outras entidades também. Olha, eu diria que é o ponto mais importante da sustentabilidade das associações. É verdade. Das associações. Tem muitas, as associações profissionais é o tripé de sustentação. São as entidades de classe, a Associação de Engenheiros, né, e de outras modalidades que estão praticamente dentro dos municípios, a maioria dentro dos municípios. Depois, as instituições de ensino, que são as faculdades, as universidades, e também as instituições sindicais. Então, esse é o tripé que dá sustentação do trabalho do sistema. Porque dentro destes entes associativos é que sai o conselheiro. O conselheiro é o único profissional que, de uma forma muito colaborativa, né, são trabalhos honoríficos, ele vai para relatar processos de toda ordem. Um processo de fiscalização, um processo de acervo técnico, um processo de registro de um curso dentro de uma escola de engenharia, enfim, se faltar este conselheiro que compõe as 10 câmaras, no caso de São Paulo, as câmaras especializadas de engenharia civil, de agronomia, de elétrica, se falta o conselheiro, se faltar a associação para eleger o conselheiro, o sistema não funciona. É verdade. O sistema não funciona. Então nós temos que dar às associações um respaldo para que elas funcionem. Sim, né? E um dos respaldos é o respaldo financeiro. O outro respaldo é o respaldo de assessoria às entidades também. O Conselho tem que fazer isso. O Conselho tem que ter pessoas que são gestores do CREA que possam estar junto com as associações, encontrando os caminhos para que as associações tenham as suas atividades bem dinâmicas e chamamento dos profissionais à associação. Porque o braço nosso de fiscalização mesmo são as entidades. O braço nosso de funcionamento é a associação. Cursos também, exatamente. Que a tecnologia está mudando tão rápido, né? A tecnologia está avançando muito rápida, a obsolescência, né? É uma coisa que, numa época que nós vivenciamos, a grande maioria da nossa geração vivenciou do analógico ao digital. Exatamente. Hoje nós temos o nosso celular, né, que é praticamente um computador. Exatamente. É um computador em nossas mãos. Quando que nós íamos pensar nisso? Quando eu fui diretor do sistema Telebrás, para a CTBC, aqui da borda do Campo, né, aqui no Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, toda aquela região, né, eu estive muito presente mesmo, porque eu fui praticamente o primeiro diretor a levar o celular a esta região. Fazia os sorteios, né, que o número era um número muito grande de pessoas que desejavam ter o celular, né, e nós não tínhamos capacidade de atendimento. Né? Então, nós fazíamos um sorteio. Esse sorteio normalmente eram feitos em estádios, né, de ginásios, né? Ginásios, e lá tinha a KPMG, que era a auditora, né? E que acompanhava todo o processo, e eu estava lá presente. Eu tenho uma carreira profissional que você acompanhou bastante, né, e que você me inspirou muito também. Obrigado. Dentro do Instituto de Engenharia, na Telesp, né? E eu levei esse paralelo da atividade profissional com a atividade associativa também. Dentro do Instituto de Engenharia, na Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, né? Bom, depois o eixo dos profissionais eu passo aqui pelos profissionais para as empresas. Porque quem que contribui hoje financeiramente com o sistema? São os profissionais e as empresas registradas. Exatamente. Por isso que eu falo, a fiscalização é do exercício e das atividades. O exercício é do profissional e das atividades que as empresas executam os serviços. Né?
Então aqui tem, eu perpasso aqui, por exemplo, CREA Jovem do CREA São Paulo. Existe o engenheirando, né? Isso. Que nós devemos trazê-lo e fidelizarmos no sistema. Então nós temos que dar uma condição para que ele tenha uma entrada no mercado de trabalho, né? Mais apropriada aos seus custos, né? Quando o estudante sai da faculdade, nossa, ele investiu 5 anos, né? E investiu com muita dificuldade para se formar engenheiro. Então o conselho, né, como eu disse, os conselhos todos poderiam dar um benefício. Hoje o benefício é para o primeiro ano apenas, né, na sua anuidade. E eu quero levar esse benefício ao segundo e ao terceiro ano, porque um ano só é pouco. Tá? Ele fica meio sem saber se vale a pena ou não. Vale a pena ou não. Isso, então ele fica ele se forma num determinado mês do ano e tem que buscar o seu registro. Se ele vai deixando para frente, ele vai perdendo o seu benefício. Eu quero dar esse benefício estendido, né? Estendido a mais 2 anos. Então ele teria passo a mais 2 anos. Essa é uma coisa muito legal. E o CREA Jovem é uma coisa extraordinária que tem acontecido no sistema, sabe? A gente vai preparando os novos para lideranças, para a formação de lideranças e tudo mais. Uma outra questão é com relação aos concursos também. Eu vejo que nós temos um papel do agente de fiscalização e dos assessores, né? Algo extremamente importante que ele venha do quadro dos associados, dos registrados. Então, o que eu quero, uma vez sendo presidente do CREA São Paulo, que o quadro de fiscais sejam profissionais do sistema. Ou ele é engenheiro, ou ele é engenheiro agrônomo, ou ele é tecnólogo, enfim, dos quadros do sistema. Então, nós não temos mais um agente de fiscalização que não tenha formação tecnológica, é isso que eu quero. E colocar também um número maior de assessores, né, especialistas em cada uma das câmaras especializadas. Na Câmara Especializada de Engenharia Civil, né, se for uniprofissional, ali vai ter pelo menos uns 3 assessores que sejam engenheiros civis. Da elétrica da mesma forma, da agronomia da mesma forma, né, porque esta base de assessoramento ao quadro de conselheiros é fundamental. Mais pessoas pensantes também, né? Exatamente. E dar uma modernidade, né, que o sistema precisa. Hoje, com a tecnologia avançada da forma que está, nós podemos digitalizar tudo e ter uma plataforma muito inteligente para que os conselheiros, os assessores, a fiscalização possam ter os seus serviços mais aprimorados, certamente. Ter um trabalho também junto ao, estou vendo aqui a Multinacional. A Multinacional, nesses últimos 2 anos, né, fez um trabalho muito bem direcionado para a capacitação dos profissionais. Porque os profissionais terminam o seu curso de formação, da sua graduação, são habilitados e eles precisam de uma capacitação praticamente permanente. Eu estudo todos os dias, praticamente. Todos os dias, participando das lives, participando de cursos, né, de especialização e assim por diante. A Mútua Nacional e a Mútua São Paulo, né, fizeram um trabalho muito bacana que eu vou dar continuidade e vou apoiar muito nessa questão. O salário mínimo profissional também, e não é possível, o engenheiro faz um investimento de anos, de 5 anos, depois ele é contratado por uma prefeitura e a prefeitura faz uma chamada de concurso público para um profissional engenheiro civil, engenheiro eletricista, agrônomo, com salários muito baixos, que não condizem com a realidade do trabalho que ele empreendeu para a sua formação e que também vai se dedicar ao município. Né? Então, principalmente os municípios, e também junto ao governo do Estado. As autarquias do Estado, as empresas do Estado precisam ter uma consciência que o profissional da tecnologia, o profissional de nível superior, que investiu muito e tem muita competência para ajudar. Né? O terceiro, eu falo aqui da sociedade, o papel. Eu falei um pouquinho já
papel da fiscalização e da proteção da sociedade. Hoje, o número de acidentes que ocorrem dentro da área de engenharia elétrica, por exemplo, com as concessionárias que muitas vezes têm os seus cabos de distribuição que sofrem um cisalhamento e caem não desarmam o sistema de proteção. Então, nós temos aí muitas questões que envolvem a proteção da sociedade. Proteção da sociedade na construção civil, na segurança do trabalho, na engenharia elétrica, onde os acidentes têm muito ocorrido, né? Existem estatísticas, né, que comprovam que os acidentes da eletricidade, né, que muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento e chama um eletricista para fazer um serviço qualquer. E muitas vezes o serviço que o profissional, que aquela pessoa está fazendo, não atende às normas, não segue os materiais certificados. Sim, né? A E daí segurança dele também. Exatamente. Né? E o terceiro, aqui o terceiro eu falei da sociedade, eu tenho 2 outras propostas, e o quarto eixo, eu falo sobre esse fortalecimento das entidades de classe, de ensino e sindical. Daqui um pouquinho eu já falei aqui também sobre esses são 2 propostas aqui. Então esse material, que eu vou começar agora a fazer chegar aos colegas que vão exercer o seu direito de voto pela primeira vez de forma online, né? Então eu falo, olha, eu me considero o pai do voto. Perfeito. Pai do voto online pela internet no estado de São Paulo. E você terá o seu voto na palma da mão. Né? Ele será protagonista, gente. Ele será protagonista, porque ele não vai precisar mais aquelas artimanhas que muitas vezes o sistema usava, né, para fazer com que o profissional chegasse até a urna. Né? Então, essas artimanhas acabaram. Agora, o profissional, antes de sair de casa, ele vai ter o direito de entrar no sistema de votação, ele vai receber uma senha, né, uma senha específica para as eleições, que vão acontecer no dia 17 de novembro, de forma permanente vai acontecer das 8 da manhã até as 19 horas do dia 17. Ele vai poder votar o voto dele na palma da mão. Perfeito. Ô, João, nós estamos nas instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos para que as pessoas entrassem em contato com você. Tá, vamos escrever aqui também. Eu vou deixar... Eu tenho divulgado 2 contatos principais, né? Tá. O contato do meu WhatsApp, tá certo? Meu WhatsApp, que é prefixo 11 9 6491 5651. Esse é o meu contato celular e WhatsApp. Né? Também por e-mail, né? enge.joão_oliva@hotmail.com. Bem? Depois eu tenho também as redes sociais, o Instagram, o Telegram, o Facebook. É só procurar João Oliva que certamente eles vão achar, né? E eu tenho divulgado esses trabalhos, feito alguns vídeos rápidos, né, para conversar com o meu colega profissional. Perfeito. E, então, gente, olha só, eu até trouxe aqui um pouquinho, olha, eu me recordo, né, na época da CTBC, quando eu fui diretor do sistema Telebrás, lá na CTBC, nós demos um salto de tecnologia naqueles últimos anos e nós preparamos um sistema para a privatização do sistema Telebrás. Né? Implementamos muita tecnologia. Né? E eu fui o primeiro diretor do sistema que levei um tipo de serviço no nosso call center para que as pessoas deficientes pudessem trabalhar. Opa, que bacana. Isso eu tenho muito orgulho. Sim. E junto com uma entidade, né, que congrega os deficientes visuais e físicos, nós possibilitamos no nosso call center, né, essas pessoas estarem exercendo o seu direito de ir e vir e trabalhar. Isso foi uma coisa assim extraordinária. Por isso que eu sou um cara abençoado, sabe? Sem dúvida, é verdade. Essa energia boa, energia né? muito boa, é verdade. Então é isso. Né? Eu quero agradecer a você, querido. Obrigado, João. A TV Relacionamento, sem dúvida, é mais um canal
né, de comunicação. E quando você tiver alguma novidade aí, pode vir aí, tá? Tá muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Pessoal, muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso engenheiro João Oliva, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.